Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para dar início, iremos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Nessa mensagem do presidente, eu quero trazer a cada cidadão a responsabilidade do poder público através da Câmara Municipal com você, cidadão friburguense. Nós vamos continuar trabalhando até o último dia de sessão. Vale ressaltar que os mandatos irão até 31 de dezembro, mas as sessões ordinárias irão até dia 15 de dezembro. Portanto, toda aquela pauta que se encontra aí nas comissões serão levadas a plenário, para que o cidadão tenha acesso às leis. Leis essas que tramitam na casa. Então eu quero assegurar a todos aqueles que nos assistem agora pela TV Câmara que esse compromisso está firmado. Nós vamos trabalhar muito para enxugar a pauta e fazer com que os projetos que foram encaminhados a essa casa possam ser votados até o dia 15. Esse é um compromisso nosso, não só do presidente, mas também dos vereadores. E do mais, eu quero convocar a cada um de vocês que possam continuar trabalhando junto conosco e acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, através da TV Câmara, através da Rádio Câmara e também dos meios de comunicação social. Esse é o nosso compromisso com a Câmara Municipal, esse é o nosso compromisso com o cidadão friburguense. Cada vez mais resgatar a autoestima do povo friburguense. E no quadro Fique por Dentro de hoje, iremos mostrar como um projeto de um vereador se torna uma lei municipal. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os
vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador.
Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E no quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns parlamentares que se pronunciaram sobre o projeto de lei para a reforma do Código Tributário. E o primeiro a se pronunciar foi Marcinho Alves, do Republicano. Quando veio do Executivo o pedido da reforma do Código Tributário, eu me manifestei contrário. E aí o projeto foi aprovado. E o projeto, ele onerou muito a população, né? Então a gente entende que, nesse momento, em segunda discussão, o projeto que retorna do Executivo, eu tenho só que fazer pequenos reajustes, né, passar pela nossa comissão, que eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento, e colocar o mesmo para ser votado na próxima sessão. Então é uma questão de um pedido de votar em segunda discussão, para justamente a gente ter ciência do conteúdo do projeto que retornou do Executivo. E durante sua fala na tribuna, o parlamentar argumentou o porquê pediu que o projeto fosse votado em duas discussões. Entendo que teve essa demora, né, para o projeto vir à votação. Eu também tinha essa preocupação, a Vossa Excelência cobrava. Eu sempre comentava isso com o Johnny, né, que é momento da gente rever essa questão do Código Tributário, sim. Mas como eu pedi que votasse em duas discussões, foi justamente para que a gente possa avaliar o projeto num todo. A gente não pode olhar dentro do projeto que seja beneficiado uma categoria e seja beneficiada outra categoria. Então, esse é o nosso questionamento, por isso que eu pedi que votasse em duas discussões. A gente vai estar votando o projeto na quinta-feira que vem, porque eu afirmo aqui, não era momento de ter votado a reforma do Código Tributário. O vereador Zezinho fez as colocações aqui, muito bem colocada, o Nami fez. Teve vereador aqui que votou que não sabia nem o que estava votando. Eu falei ainda no dia, falei, você está aumentando o imposto 1% mais 1%, você está aumentando 100%. Não, você vai pagar 1%, vereador, matemática é clara, mas se você paga 1% de imposto, você paga R$100, se aumentar para 2%, você vai pagar R$200, se aumentar para 3%, você vai pagar R$300, mas naquele momento não adiantava, porque era o que o governo mandava para essa casa. O governo entubou muita gente aqui, cara, deixou muita gente de fora. O vereador Zezinho fala da navalha, né? A navalha passou e cortou. Segundo o vereador Sérgio Lobac, quem mais sofre com os altos encargos tributários são os pequenos comerciantes. O Brasil tem uma carga tributária já gigantesca. Então, esse projeto versa exatamente do vendedor ambulante, que é aquela categoria que mais sofre com essa carga tributária. Então, qual é a intenção? É que a gente possa reaver essa situação, trazer uma redução da carga tributária, porque a prefeitura ela não tem que arrecadar aumentando imposto. Muito pelo contrário, é aumentando a base arrecadadora, criando condição da pessoa sair da ilegalidade, que ela possa pagar o imposto dela, mas um imposto justo. Não adianta você doar cesta básica direto para a população, principalmente para esses vendedores ambulantes. Você tem que dar condição de trabalho para ele. A partir do momento que você reduz a carga tributária, ele automaticamente vai aumentar o lucro dele, porque o lucro está na despesa. Então, eu votei favorável e a gente vai votar agora em segunda discussão para aprovar, porque existe o princípio da anterioridade. Se a gente não aprovar esse ano que vem vai ter que continuar a mesma carga tributária. Então, é importante esse projeto, eu vou votar favorável, por isso que defendi. Nós temos que cuidar dessas pessoas que geram economia no município. Os vendedores ambulantes, eles têm um papel importantíssimo, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem um complicador, porque existe o princípio da anterioridade. Se não votar esse ano, próximo ano vai continuar ocorrendo a mesma coisa. E o grande problema é que a carga tributária foi alterada de uma forma muito extrema. E essas pessoas que vivem como vendedores ambulantes,
eles, em regra, não se encaixam naquelas pessoas que vão receber cesta básica da assistência social. Então, muito mais importante do que a pessoa ficar na dependência de receber cesta básica, é ela ter condição de trabalhar e pagar um tributo menor que automaticamente vai ser gerado lucro, porque o lucro está na despesa. E entendo também a preocupação do vereador Johnny Maico, futuro prefeito da nossa cidade, mas infelizmente não tem tempo hábil para fazer essas chamadas da população, até porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, de bandeira amarela, com essa preocupação, os casos crescendo cada vez mais. Eu entendo que mesmo que isso aqui ficasse lotado, nenhum cidadão friburguense ia ser contrário à redução de carga tributária, que inclusive no nosso país é um dos maiores do mundo. E esse novo Código Tributário que foi aprovado pela Casa, ele errou em alguns pontos e é momento de fazer as correções, devidas correções. De acordo com o vereador líder de governo, Cristiano Guenin, esse projeto tem que ser votado ainda esse ano. O Executivo, ele mandou um projeto para cá em 2019 e, curiosamente, esse projeto ficou parado aqui dentro de um ano. E nós trouxemos ele a plenário para que ele seja aprovado em algumas correções para já valer a partir de 21. Porque o direito tributário tem um princípio da anterioridade, né, que ele precisa ser aprovado agora para valer no exercício que vem. Então a gente já faz alguns ajustes no sentido de amenizar a vida da população, sobretudo daquelas pessoas que trabalham, que precisam manter o emprego num ano de muita dificuldade, que é o ano da retomada da economia, principalmente no país. E a cidade precisa gerar emprego. E para isso nada melhor do que trabalhar no sentido de onerar minimamente a população. Óbvio que a gente sabe que todos nós precisamos pagar impostos, mas que tem que ser um imposto justo. E não esse que fizeram com a aprovação desse código. Há cerca de 10 dias foi realizada uma audiência pública sobre a lei orçamentária anual. E um dos temas foi referente à saúde, mas nenhum representante do Poder Executivo compareceu. E esse foi um dos motivos para que o vereador Cascão do Povo solicitasse uma convocação do secretário municipal de saúde, Marcelo Braune, e também do diretor do Hospital Municipal, Raul Sertan. Que o hospital está deixando muito a desejar, principalmente para aquelas pessoas que estão lá internadas. Então, essa convocação vem no intuito de saber do secretário de saúde e do diretor do hospital o que realmente está acontecendo dentro do hospital. Porque não tem cabimento o pessoal que lá está sofrendo. Ontem eu vi uma reportagem, teve um paciente que ficou 8 meses lá para resolver a situação dele da perna, ele chegou a pedir para cortar a perna dele, quer dizer, amputar a perna dele, porque ele não aguentou ficar dentro do hospital, porque não resolvia nada lá dentro do hospital. Então não é porque nós estamos agora no final do mandato que nós vamos deixar de fiscalizar. Vamos fiscalizar sim, porque o novo mandato nosso começa dia 1º de janeiro de 2021. Então o Cascão está aqui para fiscalizar, vai fiscalizar sempre. Eu estou aqui para ajudar a população. Então tudo aquilo que eu ver que não é bom para a população, que está prejudicando a população, nós vamos aqui mostrar força para mostrar à população, aquela população que já ajudou o Cascão a voltar para essa Câmara aqui, porque aqui vai ter um representante deles de verdade. E eu fico muito triste em relação desse governo aí, final de mandato, e só tem reclamações. Mas você tem que ter um pouquinho de amor no coração, essas pessoas que estão na linha de frente da saúde, porque lá você está cuidando de pessoas, de vidas. Então, bota no lugar daquela pessoa que estivesse lá dentro, agora nesse momento, precisando ser operado, e não ter nada, não ter insumos, não ter medicamentos, isso é uma vergonha. Mas pode ter certeza, população, o Cascão cada vez mais está ficando forte para ajudar vocês e brigar por vocês. Pode ter certeza, Cascão quer uma cidade melhor. E se Deus quiser, um dia nós vamos ter essa cidade melhor. E durante a discussão, o vereador Nami Nassif solicitou a parte e questionou se a Casa Legislativa terá tempo hábil para receber os representantes do Poder Executivo. Eu tenho duas preocupações. Primeiro, se terá tempo hábil serem convocadas essa casa aqui, que nós encerraremos aqui, a nossa sessão, no caso, dia 15. Você teria tempo hábil para isso. E não sei também se pode ser convocada até em sessão extraordinária. A convocação pode ser ouvida em sessão extraordinária, dentro do recesso. Mas eu acho que deve essa casa correr com os procedimentos de convocação o mais breve possível. Porque realmente tem que dar uma explicação do que está acontecendo. E não é de agora, não. Eu tenho falado nessa casa aqui, que eu fiquei perplexo até,
quando saiu uma nota de um médico alertando as faltas de insumos que tinha no hospital. E isso eu tenho ouvido aqui, os 4 anos para os vereadores que participaram, viviam no hospital fiscalizando, né? Vereador Johnny Maia, vereador Marcinho, vereador Zezinho, vereador Wellington Moreira. E vinha todo o caos, vinha sempre. Me parece que o médico agora, acordou a mente dele agora, não sei se foi nomeado agora recentemente, iluminou a cabeça dele, não sei se mudou o governo, ficou com medo de alguma responsabilidade, o CREMERGE, e veio fazer isso. Então tem que chamar aqui, mas não é só de agora não, saber o período que ele estava lá na direção, se tinha esses insumos, ou se faltou agora. Porque eu fui muito preocupado com isso, quando a pessoa descobre a pólvora. Entendeu, vereador Sérgio? E a prova está descoberta, não era fato para ninguém que faltavam esses insumos lá há 4 anos. Então tem que se trazer aqui realmente, voto favorável, está de parabéns. A única preocupação que eu tenho, se essa convocação, se não der tempo hábil, se pode ser chamada depois do recesso, mas que seja o mais breve possível o mecanismo da casa de convocação. Quem também falou sobre o assunto foram os vereadores Sérgio Lobac e Zezinho do Caminhão. Apesar de sabermos da dificuldade que esse governo teve em relação à saúde, eu acho que já está no 7º secretário, mas essa semana vazou um áudio aí nas redes sociais que chamou mais atenção pela falta de atadura, de gesso, coisa muito básica, né? Mas já faltou papel higiênico também. Então é uma convocação sugerida pelo vereador Cascão, eu votei favorável. Agora nós temos que tomar cuidado, porque senão não dá o prazo regimental, porque me parece que faltam só mais 3 sessões para encerrar esse ano legislativo. Então a minha opção foi essa, a gente deixar a data em aberto, o vereador hoje avalia direitinho qual o prazo, e a gente aprova, e que o secretário possa vir aqui, e o atual diretor do hospital também, para se posicionar não só para nós vereadores, que somos fiscalizadores, mas para a população como um todo, né? Por que deixaram chegar no estado de calamidade como está acontecendo? Até porque é de responsabilidade do atual governo até dia 31 de dezembro. Ver agora muitas coisas sendo vinculadas nas redes sociais, nas mídias locais, né? Mas é uma situação que a gente vem municiando o Poder Judiciário, né? Com essa falta de medicamento, de insumo, de profissionais, equipamento quebrado, verbas que chegam para substituir esses equipamentos quebrados e nada acontece. Então, a gente vem municiando, a gente vem fiscalizando, a gente vem tornando isso público, tanto nas redes sociais, nas mídias locais, como aqui na tribuna da Câmara, né? Mas, infelizmente, até hoje, né, as providências concretas, aquelas efetivas, elas não aconteceram. Elas vêm se arrastando dentro do judiciário e quem é que sofre, quem é que paga? É o paciente, é o familiar desse paciente. E está mais do que evidente, está mais do que claro, né, que isso explodiu. O caos está instalado nesse final de governo. Então é um governo que começou de forma muito ruim, vai terminar pior ainda. E durante as últimas sessões, os vereadores colocaram em pauta a obrigatoriedade da realização de audiência pública antes da realização de qualquer reajuste referente à tarifa de transporte público. Toda fixação de tarifas deva ser precedida de uma audiência pública para poder levar ao conhecimento da população toda a planilha de custo das empresas que prestam serviço público à população. É um mecanismo de transparência. Lembrando que a Câmara Municipal Legislativa ele não tem o poder de fixar tarifas. Isso é uma questão do Poder Executivo. No entanto, o fato de a gente vir para cá, o Executivo trazer para cá a população, Câmara de Vereadores, as empresas, a planilha de custo que vai ser proposta até para embasar um aumento de tarifa, é de suma importância, a população precisa participar sim. Segundo o vereador Wellington Moreira, do PSL, a demora para se votar esse projeto é um desrespeito com a população friburguense. Eu entrei com um projeto de lei para a gente acabar com essas conversas paralelas, essa conversa da representantes da FAOL, né, com representantes do Executivo, para que se tenha o aumento da passagem. E o que vem a agregar esse projeto? Nós temos agora que ter uma audiência pública, né, ou seja, 30 dias antes será obrigatório esta audiência pública. E também nós teremos aí a participação de várias comissões, nós teremos aí a participação de representantes do Executivo, nós teremos aí a participação da Câmara e também a participação do Ministério Público e das associações de moradores. Olha que beleza, isso passa a ser o quê? Uma transparência, nós temos agora transparência. Agora, para ter aumento de passagem,
tem que passar por essas entidades, tem que ser feita audiência pública, temos que acabar com essa caixa preta, temos que acabar com essa pouca vergonha. E tenho certeza que hoje a Câmara deu um grande passo e também nós vamos ter agora, daqui para frente, todo o aumento de passagem, teremos a participação principalmente do Ministério Público e das associações de moradores. E com isso teremos transparência. E a gente sabe que todo projeto é de suma importância, mas sempre sabemos que tem projetos como esse, que a população, através de suas associações, vão poder opinar e ajudar para que venha acabar com a dúvida que paira não só aqui na Câmara, como na população num todo. E colocar histórico desse projeto andando nessa casa. Esse projeto, ele foi protocolado em 6 de setembro de 2019. Como eu vinha dizendo, vereador Cristiano, um ano, o meu quase um ano e meio. Foi para a Comissão de Serviços Concedidos em 25 de 9 de 2019. Voltou para a CCJ em 5 de 11 de 2019. E só hoje, 3 de 12, está vindo a plenário. Eu acho que, às vezes, certas situações tornam-se um descaso, às vezes, com a população. Esse projeto, como eu disse, é um projeto de suma importância, todos os vereadores sabem disso, né? Vem a ajudar a população, ao prefeito, que, querendo ou não, vamos ter transparência. E a população vai saber, como sempre tem dúvida, o que acontece quando tem aumento de passagem. Aqui vai por água abaixo. Quem também se pronunciou foi o vereador Johnny Maicon, que foi eleito para assumir o Poder Executivo em 2021. O que Vossa Excelência está fazendo aqui com tamanha excelência é esse processo de regulamentação, isso, né, dando aí empoderamento para que instituições do nosso município, e principalmente os usuários, participem efetivamente, né? A futura gestão certamente vai cumprir com o artigo 382 da Lei Orgânica, que já deveria ter sido instituído um Conselho de Controle e Acompanhamento dos Serviços Concedidos. Então, esse Conselho vai ajudar e contribuir em todo esse processo democrático e participativo da população aqui da nossa cidade. Então, de antemão, já expresso aí a minha opinião favorável, enalteço o projeto e também já digo que votarei favorável. Os vereadores Cristiano Guenin e Zezinho do Caminhão também falaram sobre a realização da audiência pública. Toda a planilha de custo das empresas que prestam serviço público à população. É um mecanismo de transparência. Lembrando que a Câmara Municipal Legislativa ele não tem o poder de fixar tarifas. Isso é uma questão do Poder Executivo. No entanto, o fato de a gente vir para cá, o Executivo trazer para cá a população, a Câmara de Vereadores, as empresas, a planilha de custo que vai ser proposta, até para embasar um aumento de tarifa, é de suma importância e a população precisa participar sim. Nós votamos um decreto legislativo aqui na Câmara. Qual é a finalidade e o objetivo desse decreto? É reduzir o valor da passagem? Não, isso não compete à Câmara. Isso é um ato exclusivo do Poder Executivo, ou seja, do prefeito. Mas quando nós nos deparamos com uma grave irregularidade, nós temos que agir, né, diante das nossas atribuições de fiscalizador, né, de corrigir o ato. O ato que o prefeito fez, ele está eivado de ilegalidade. Ele jamais poderia ter sido praticado. Primeiro, que ele deu reajuste de uma passagem quando não existe nenhuma formalidade entre a concessionária e a prefeitura. E aí, mais grave ainda, ele passou a ter um subsídio de 300 mil inicial, depois mais 400 mil numa conta particular da empresa, dinheiro público, né, através de um ato de decreto totalmente ilegal. Então, cabe à Câmara de Vereadores, né, corrigir essa infração grave que o prefeito, né, cometeu, além de estar num processo, num inquérito civil público,
no Poder Judiciário, compete à Câmara, então, fazer, anular esse ato do prefeito. Então, a gente espera, né, que através dessas provocações, o novo prefeito já deu entrevista dizendo que vai cumprir aquilo que foi aprovado na Câmara e, lamentavelmente, há um desrespeito à instituição Câmara de até hoje o atual governo não ter cumprido. É mais uma ilegalidade dentre tantas outras acometidas por esse governo. E agora vamos falar sobre os títulos de cidadania friburguense, onde cada vereador pode conceder essa honraria até 2 pessoas por ano. É muita emoção, né, ter a oportunidade de dar o título de cidadão, né, friburguense a um agraciado, no caso são 2. Com certeza nós gostaríamos que pudéssemos ser 5, 10, enfim, né, porque são muitas pessoas como eu que Friburgo abraçou, né, eu também não sou friburguense, moro aqui há mais de 30 anos, e também sou cidadã friburguense, recebi o título na época do vereador Vanozinho, ele me agraciou com o título, então eu sei o que é você escolher alguém para entregar o título e também receber o título. E assim, realmente é muita emoção, como o doutor Jodaí ficou emocionado, o Fernando, que eu acabei de entregar o título, né, de cidadão friburguense a eles. E o difícil é você escolher a pessoa, né? Porque, assim, são muitas pessoas, como eu falei, que Friburgo abraça. E quando você, na hora de você escolher, são tantas pessoas conhecidas, amigos, pessoas que você ama, que você gostaria de agraciar com o título de cidadão friburguense, e você tem que escolher 2 pessoas a cada ano. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de agraciar com o título de cidadão friburguense. O primeiro que eu fiz foi pelo meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Meu pai tem o título de cidadão friburguense. E depois eu tive a oportunidade de homenagear minha mãe. Então, para mim, quando eu entrego um título, eu vou lá, quando eu comecei, né, em 2017, que foi o meu primeiro título que eu entreguei para o meu pai, em 2018 eu entreguei para minha mãe, e, não, errei as datas, né, foi 2013 e 2014, foi na primeira legislatura. E isso me traz uma emoção muito grande, porque é muito bom quando você homenageia aquela pessoa e a pessoa fica grata, né, como as pessoas ficam por ser homenageadas. E na hora da escolha, foi o que eu disse, é difícil você escolher, porque dá vontade de você escolher várias pessoas, mas é 2 por vez. E eu hoje estou muito feliz de ter tido a oportunidade de homenagear o doutor Jodaí, ele que é um médico muito querido no 3º Distrito, um ser humano fantástico, que, como eu disse ali na hora, até pedi o prefeito eleito que continue com esse trabalho no 3º Distrito, porque ele faz um trabalho humanizado. Ele é aquele médico que não escolhe pacientes para atender e atende todos com muito carinho, com um profissional acima de tudo, mas também, sabe, com muito amor no coração. E isso faz a diferença para um paciente. Os pacientes costumam dizer que quando chega lá e é atendido pelo Dr. Jodaí, já sai do consultório bem melhor. E isso é muito importante. Então, para mim, foi uma grande alegria. E também homenagear o Fernando, que é da comunidade cristã, que é o tecladista lá, e é uma pessoa assim que Nova Friburgo também abraçou, porque ele faz muitas coisas boas, não somente, né, para o pessoal da comunidade, da igreja, mas para a nossa cidade como um todo. E eu estou muito grata a Deus, grata a vocês da TV Cidade, por sempre estar aqui, né, nos prestigiando, cobrindo tudo que acontece aqui na Câmara. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez a população de Nova Friburgo por eu ter a oportunidade de, na próxima legislatura, continuar agraciando e entregando outros títulos de cidadão friburguense. E segundo os homenageados, esse ato é uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados à cidade. Primeiramente, tem que agradecer muito, né, aos vereadores, em particular a vereadora Vanderleia, que proporcionou essa honraria. E assim, é uma satisfação muito grande, porque é fruto de um reconhecimento de um trabalho que vem de muito tempo, não é de agora. E a maior satisfação mesmo, eu vejo que estou aqui em Friburgo há praticamente 3 anos, né? E Friburgo já reconheceu o meu trabalho
E a prova é esse título. Então eu sou muito grato, estou muito feliz e agradeço a todos, em especial mesmo a vereadora Vanderleia. Para mim é um grande privilégio, um prazer estar aqui na cidade que eu escolhi para estar morando com a minha família e me sinto muito honrado de poder também contribuir através da arte e da cultura para a nossa cidade, né? Já me incluindo como friburguense, porque minha família é toda friburguense e hoje é um presente para mim fazer parte dessa grande família. É muita honra para mim receber essa homenagem. Eu fico agradecido mesmo. Estou sinceramente agradecido a todos e espero continuar com o meu trabalho também por muito tempo, né? Que é um trabalho que eu me dedico bastante, tirar um bocado das crianças da rua, né? Eu fico muito grata pela oportunidade, eu sempre fui muito apaixonada por Friburgo, foi um sentimento que eu sempre tive desde criança e ter isso reconhecido agora, realmente ser pertencente à cidade, ser considerada cidadã, é uma coisa muito incrível, principalmente a causa que levou a isso, né? Foi um projeto social que me fez receber o título, então eu fico muito honrada por esse título. Quem também recebeu o título de cidadão friburguense foi o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Jefferson Rodrigues. Hoje é um dia muito feliz, né? Porque receber o título de cidadão friburguense é um gesto de muito reconhecimento pelo nosso trabalho e mais ainda de estímulo para a gente continuar concentrando nossa atividade para cada vez mais bem servir pelo Ministério Público do Trabalho a sociedade friburguense. E ainda na área do direito, a Casa Legislativa também homenageou o Dr. Alexandre Valença, presidente da 9ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Nova Friburgo. Para a 9ª subseção da OAB é uma honra muito grande receber essa honraria, não só por se tratar de uma honraria da Casa Legislativa de Nova Friburgo, mas também pela temática que ela envolve, que é a questão da violência contra a mulher. Esse é um tema, uma pauta que a OAB tem adotado com muito vigor, porque Nova Friburgo, infelizmente, é posicionada no estado do Rio de Janeiro como uma das principais cidades de violência doméstica. Então a gente, como OAB, fica muito feliz e honrado, porque essa moção que representa muito mais do que um mero reconhecimento, e é um reconhecimento da comissão, o trabalho que a comissão fez, que eu agradeço na pessoa da doutora Giane, mas é um instrumento de conscientização, mais um instrumento de conscientização. Então nós ficamos muito honrados e a OAB se coloca à disposição dessa Casa Legislativa para desenvolver os trabalhos que forem precisos nessa questão, na temática específica da violência contra a mulher. O Dr. Alexandre Valença falou sobre a parceria da 9ª subseção com a Casa Legislativa. Exatamente. A OAB, diferente dos órgãos de classe, como é o CRM, como é os outros órgãos de classe, ela é também um órgão de classe. Mas ela recebe da Constituição Federal e da Lei Federal, que é o Estatuto da OAB, um munus público de ser defensora do Estado Democrático de Direito, do cumprimento das leis, da ordem jurídica, recebe também a proposta de ser uma desenvolvedora da cultura, não só a cultura jurídica, mas a cultura de um modo geral. Então, nesse sentido, a OAB se coloca como parceira do poder público para o desenvolvimento de todos esses aspectos. É nesse sentido que a OAB estabelece essa parceria e aqui na 9ª subseção nós temos como objetivo sermos a Casa do Diálogo. Aquele ponto onde os mais diferentes representantes dos setores, seja do setor público ou privado, possam dialogar. A gente acredita muito nisso, que é através do diálogo que a gente constrói soluções. Quem também foi homenageada foi a advogada Giane Faria, que é presidente da Comissão de Violência Doméstica e Familiar da OAB Nova Friburgo. Falando dela, eu falo do grupo, que foi um trabalho muito bonito, de conscientização. Nova Friburgo, como o presidente bem falou no plenário, é uma cidade que tem um número muito grande de violência doméstica e isso nos chama muita atenção, apesar também de ter uma DEAN muito atuante, E, na verdade, é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo na comissão também, E aí, em especial, também quero falar para todas as pessoas que compõem a comissão, é um trabalho conjunto, Esse prêmio, inclusive, é dedicado a todas as mulheres que compõem a comissão. E é uma honraria muito grande, Você fechar um ano desafiador desse, recebendo uma moção na Casa Legislativa. Outro assunto muito debatido entre os parlamentares foi a falta de projetos para serem discutidos e votados. E um dos vereadores a se pronunciar sobre esse assunto foi o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. A Casa tem cobrado, a presidência tem cobrado a todas as comissões, para que ela possa se organizar e trazer
as matérias em plenário. Isso é de suma importância. Até porque aqueles vereadores que foram reeleitos, mas aqueles também que não foram reeleitos ou não foram candidatos a vereadores, tenham aí a oportunidade de colocar os projetos em votação. O plenário é soberano. Se o plenário vai votar favorável ou não, isso é uma questão do colegiado. Mas é importante que se faça esse pedido e nós já notificamos todas as comissões para que agora, nas próximas sessões, não aconteça o que aconteceu hoje. Que venha a plenário e que a gente possa estar aí desafogando a pauta, porque a pauta não está afogada na secretaria. O que tem acontecido é que ela está nas sessões, nas comissões, e as comissões têm que dar os seus pareceres para que a gente possa fazer com que os trabalhos andem. Nami Nassif também falou sobre o assunto. Eu acho que realmente a casa tem que definir o que é. Nós temos um projeto aqui na casa que fala da reforma tributária, do pequeno código tributário que foi feito nessa casa aqui, uma aberração jurídica que onerou muito a população, os contribuintes, inclusive os ambulantes, os táxis, as confecções com os alvarás, a Constituição Civil, a regulação dos imóveis, e ter uma reforma, mini reforma nessa casa que há 1 ano esperando para ser votada. Entendeu? Não sei quem tem interesse em não votar esse código, vai ser uma vergonha para casa não votar essa matéria, essa reforma desse código. Quem quiser votar que vote contra, porque ano que vem já estamos em crise, uma situação financeira muito difícil das pessoas e vão ter que pagar uma carga tributária muito acima, que é uma injustiça tributária que vai ser feita. Então eu pedi aqui na tribuna que se traga a votação desse projeto. Já vou localizar com quem está esse projeto aqui as comissões, foi cobrado pela mesa diretora e vou cobrar também. Eu acho que é uma vergonha amanhã, esse ano, se formar a reforma tributária. Eu acho uma vergonha, uma falta de respeito com a população, ter que amanhã pagar uma carga tributária muito alta ano que vem por omissão dessa casa aqui. Já o vereador Sérgio Loubach chamou a atenção para os 30 milhões de reais em emendas parlamentares que o Poder Executivo perdeu para investir na cidade. Nós conseguimos, na medida do possível, quando eu estava como deputado estadual, muitas ajudas para o município, inclusive como vereador também. Mas, infelizmente, em virtude da inércia do governo, eles perderam 30 milhões de reais, que era para equipar o Raul Sertã, com bens patrimoniáveis acima de R$200. Eles iriam escolher o que eles quisessem, ia fazer uma pesquisa de preço, enviar para a Secretaria Estadual de Saúde, o dinheiro seria depositado na conta da Prefeitura e a Prefeitura teria 1 ano para poder adquirir esses insumos. É um absurdo realmente. Como eu estava aguardando isso, porque eu não gosto de fazer política com saúde, porque as pessoas morrem, né? Mas o momento foi oportuno, de tudo isso que a gente está vendo, de não ter atadura, de não ter gesso para atender os pacientes. Então eu fiz por bem externar isso. Inclusive o Ministério Público me questionou. A peça, eu já fiz a minha defesa e eu estou aguardando agora, eu gostaria muito que o MP desse publicidade a isso, para saber realmente quem trabalhou e quem foi inerte. A minha parte eu fiz, apesar de estar no Poder Legislativo. Consegui mais de 1.000 amporas de Demerol para o hospital, fizemos aquele mutirão de cirurgias dermatológicas, consegui 9.000 máscaras descartáveis para o Raul Sertã e 500 mil reais com o deputado Pedro Paulo, que o dinheiro já foi depositado no Fundo Municipal de Saúde. A minha parte eu fiz e sempre faço. Saio do mandato com a minha consciência tranquila. A minha mão está limpa, não tem nada de sangue na minha mão, muito pelo contrário. Tudo que eu pude fazer para ajudar o povo friburguense eu fiz e continuarei fazendo dentro das minhas limitações. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e seu carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito da TV Câmara aqui no Canal 8. Muito obrigado, até lá!